Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus querido, amado, justo, fiel, verdadeiro, santo, bondoso, maravilhoso, perdoador, salvador. Nós glorificamos o Senhor nesta manhã como igreja. Nos juntamos aqui como igreja do Senhor. Nos colocamos aqui aos teus pés, agradecemos o Senhor por mais um dia, pela graça de estarmos vivos e pela graça de podermos estar aqui e termos este espaço para adorar e cultuar o Senhor. Recebe, ó Deus querido, a nossa adoração, recebe a nossa honra a Ti, recebe, Senhor, o nosso amor. Fala conosco, ajuda-nos, Senhor, a entendermos a Tua palavra, porque só conhecendo a Tua palavra conheceremos o Senhor, e só conhecendo o Senhor podemos amá-lo. Fala conosco. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Dá-nos, ó Deus querido, da Tua infinita graça. Ajuda-nos a, como igreja, crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, ó Deus, da mentira. Esta é a oração que eu apresento a Ti nesta manhã, sempre no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, hoje eu quero trazer aqui um assunto que incomoda até os crentes em Jesus Cristo. Quero falar hoje sobre os demônios e os nossos dias, né? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala, por exemplo, olha, sobre fantasmas? O que a Bíblia diz? Eu quero saber o que o fulano diz. Quero saber o que a Bíblia fala. Assombrações, o que a Bíblia fala? Existe assombração? O que a Bíblia fala das sessões de espiritismo? Cartas de tarô, aquelas tábuas, né, de Ouija, que o suposto fantasma, o suposto espírito, a suposta entidade leva o dedo da pessoa para o sim, para o não, formando as letras do que ele quer dizer. O que a Bíblia fala disso? O que tudo isso e outras tantas coisas, senão eu vou ficar citando aqui, não sai do lugar, né? Tem em comum. É claro, amados irmãos e queridas irmãs, que tudo isso é muito fascinante, é muito atrativo, porque oferece para as pessoas uma visão sobre um mundo que é desconhecido. Um mundo que é chamado de mundo espiritual,
e que é fora dos limites da existência física. Outros veem isso tudo que eu citei e outras tantas coisas como coisas inocentes, coisas sem sentido. Ah, não, isso não tem problema, isso é bobagem. Bom, bobagem é, mas tem problema, e sérios problemas. Primeiro eu quero dizer para vocês que muitas pessoas que falam sobre este assunto, até muitas vezes dentro das igrejas, né, acreditam que os fantasmas são espíritos de pessoas mortas que por qualquer motivo não seguiram para a próxima fase da vida. É isso que se ensina. Ah, são espíritos que não se conformam com a morte. São espíritos de pessoas que morreram e fizeram muita maldade aqui na Terra. Enfim, são as mais variadas explicações e que o que a gente precisa perguntar para quem dá esse tipo de explicação é: da onde você tirou isso? Aonde você aprendeu isso que você está falando? Qual é a fonte que você bebeu para vir aqui falar que fantasma existe, que muitas pessoas morrem e não aceitam a morte e ficam vagando por aqui? Da onde você tirou isso? Quem te ensinou isso? Da Bíblia não foi. A Bíblia não fala isso. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: não é porque alguém escreve um livro, faz um filme, não é porque alguém vai na televisão e fala sobre o assunto, né? E muitas vezes até fala, e nós estamos chegando aí no final do ano, isso vai ser, todo ano isso é comum, né? Pessoas fazendo previsões para o próximo ano, vai acontecer isso, muitas pessoas famosas vão morrer, claro, né? Os famosos ficam velhos também, né? Vai acontecer, tudo mentira, né? Teve até uma sensitiva aí muito famosa, né? Enroladora, ganha vida falando bobagem, né? E ela falou que o Brasil, por exemplo, ia ser campeão, né? Tá aí, ó. E muitos desses que fazem previsão, que vão em lugares, dizem que tem arrepios, etc e tal, que tem uma força muito negativa naquele lugar, muitos deles referem-se às vezes à Bíblia, não é? Falando do Salmo, falando de personagens da Bíblia, como por exemplo o arcanjo Miguel. Isso eu quero dizer para você que também não quer dizer que porque a pessoa fala do Salmo tal, do arcanjo Miguel, do anjo não sei o quê, né? Eu quero dizer para você que isso não dá autenticidade nenhuma ao que essa pessoa está falando. Não dá autoridade nenhuma a ela
para falar de algo que a Bíblia não fala. Porque a Bíblia não fala nada disso. Quem fala sobre a existência de fantasmas, assombrações, etc. e tal, não usam fonte bíblica para falar disso. Baseia essa falação ou nos seus próprios pensamentos ou nos pensamentos de outras pessoas que dizem ter tido experiências, né? E ontem a gente até falou, mais uma vez, que o cristianismo não é vivido por experiência, por emoção. Experiências, emoções podem ser enganadoras. Quando a gente quer buscar uma informação sobre um determinado assunto, a nossa fonte tem que ser uma fonte precisa. E precisa 100% das vezes. O que é 100% preciso? A palavra de Deus. Então hoje eu quero trazer para vocês, à luz da palavra de Deus, este assunto. Demônios, né, de uma maneira geral, nesses dias de hoje, que muita gente é enganada ainda. Né? Quando eu era criança, faz tempo, hein? Meu pai me colocava no joelho dele e ficava contando histórias disso, daquilo, né? E eu gostava de ouvir. Depois, que bom, né? Que eu fui ver que aquilo tudo eram histórias, né? Na minha época de escola, por exemplo, hoje mudou. Mas o que era uma história verdadeira, a história era escrita com H. História com H era história verdadeira. História com E eram fábulas, coisas falsas. Hoje mudou, não é mais assim. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: primeiro, preste muita atenção. Se você tem medo de assombração, se você tem medo de demônio, se você acredita em duende, em fada, em centro espírita, essas bobagens aí, eu quero dizer para você, primeiro, preste atenção. A Bíblia não ensina nada que nos leve a crer que existam assombrações. Ah, mas lá, quando Jesus andou sobre as águas, os apóstolos acharam que era uma assombração. Os apóstolos acharam. Eles acharam. Porque, na verdade, os ensinos de Jesus estavam no início. Eles acharam isso. A Bíblia é narrativa nesse caso. Não está dizendo que existe assombração. Isso é a ideia dos apóstolos. Jesus confirmou? Não, calma, sou eu, olha. A Bíblia nunca fala da existência de assombração. Então, eu já estou levantando esta questão aqui para ninguém falar, mas lá não sei o que, tal passar. Está dizendo que os apóstolos, não está, a Bíblia não está ensinando sobre este assunto. A Bíblia fala exatamente o contrário. A Bíblia diz que quando uma pessoa morre, eu não quero saber se a pessoa era santa no sentido católico de santidade, ou se a pessoa era uma pessoa malvada, assassina, facínora, né? Quando a
pessoa morre, o seu espírito vai para um dos dois lugares. Se a pessoa morreu seguidora do nosso Senhor Jesus Cristo, o espírito desta pessoa, se a pessoa morreu crente, né? Ontem eu falei bem, ontem segunda, crente em Cristo, né? Falei bem, que eu quero dizer, falei muito. Se a pessoa morre como crente em Cristo, ela é levada à presença do nosso Senhor no céu. É isso que a Bíblia diz. Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículos 21 ao 23, e também, dentre outras passagens, estou citando duas. Não quer dizer que só tem essas duas, estou citando essas duas para você ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. E mais tarde, né, essa pessoa morreu crente, salva, ela vai se reunir com o seu corpo na ressurreição. Então, a princípio, o que vai? O espírito. Depois, no arrebatamento da igreja, né, todos arrebatados ou mortos vão ter o seu corpo glorificado, que haverá ressurreição dos mortos. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Sobre os que morrem salvos, é isso que a Bíblia fala. Não fala nada diferente disso. E se a pessoa morreu e não era seguidora, não era crente em Cristo Jesus, o espírito desta pessoa não fica aí vagando, porque eu não queria morrer. Isso não existe. Isso não existe, isso. Isso é invencionice da cabeça do homem. Se a pessoa morre e não era crente em Jesus, o espírito dela é colocado num lugar de tormento, de sofrimento. Não quero saber se ele foi uma boa pessoa, se ele fazia caridade, se ele queimou o corpo para salvar, não importa. Não morreu crente em Jesus, vai para o tormento. Está lá em Lucas 16, 23 e 24. Não fica vagando, aparece para os parentes, bate na mesa, joga pedra no telhado. Não tem nada disso. Isso é invencionice. Veja bem, quer uma pessoa seja crente ou descrente, não há registro dela se comunicar ou interagir com pessoas. Até mesmo com a finalidade de alertar os que estão vivos para que fujam do julgamento que está por vir. Isso também você vai ler em Lucas 16, do 27 ao 31. Existem 2 casos na Bíblia, unicamente 2 casos pontuais que a gente trata como um incidente de pessoas mortas terem interagido com os vivos. Tem 2 casos na Bíblia. Somente 2. E são 2 casos pontualíssimos. Quer dizer o quê? Que Deus permitiu para mostrar
No primeiro caso, como isso é enganoso. E o segundo caso, para mostrar que Jesus era a própria glória de Deus aqui na terra. O primeiro caso é o do rei Saul, né? Quando ele tenta fazer contato com o falecido profeta Samuel. E ele vai buscar esse contato mediúnico através de uma feiticeira, de uma médium. Então, se você ler atentamente esta passagem que está em 1 Samuel, capítulo 28, versículos do 6 ao 19, leia com atenção. Você vai ver que Deus permite que Samuel fosse incomodado no mundo espiritual o tempo suficiente para ele pronunciar o julgamento sobre Saul por sua desobediência. Leia aí, meu irmão, minha irmã. 1 Samuel, capítulo 28, versículos do 6 ao 19. O segundo caso de morto voltar, e único, segundo e último, né? É o incidente quando Moisés e Elias interagiram com Jesus no Monte da Transfiguração. Lá em Mateus 17, do 1 ao 8. Mas você vê que tanto no primeiro caso, quanto no segundo caso, não há nada de fantasmagórico. O primeiro caso Samuel pronuncia o julgamento sobre Saul. No segundo caso, foi uma coisa maravilhosa. A transfiguração de Jesus, né, ao lado de Moisés e Elias, dois que já haviam partido. Não é nada. O que é, irmã? Desculpa, não consegui entender, irmã Rosimério, né? Não entendi. E aos, não sei, vê aí, acerta para mim para eu poder entender e responder, tá? Existem esses dois casos na Bíblia, pontuais, né? O profeta pronuncia um julgamento sobre a desobediência de Saul, e o segundo, a maravilha da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala repetidamente de anjos se deslocando de forma invisível. Isso a Bíblia fala. E você lê em Daniel, capítulo 10, versículos do 1 ao 21. A Bíblia também fala, às vezes, que esses anjos podem se comunicar, né, ou ter uma interação com pessoas vivas. Isso acontecia não regularmente, mas acontecia, né, antes, mais no Velho Testamento, poucas vezes, muito menos no Novo, né,
até a Bíblia estar pronta. Entendeu? Espíritos malignos ou demônios podem realmente possuir pessoas. Possuir, estou falando agora de possessão. O que é possessão? É um demônio, né? Ou um espírito maligno, que não é um espírito de gente morta, de humano que morreu. Entendeu? É um anjo caído, assim como os demônios, apesar de que há algumas discussões aí, mas que eu não quero entrar agora, mas nunca é o espírito de gente morta, tá? Então, uma possessão é quando esse espírito, esse demônio, esse anjo caído, esse seguidor de Satanás, vem residir dentro de uma pessoa, subjugando o espírito daquela pessoa a ele. Ele ocupa o lugar do espírito daquela pessoa, ocupa no sentido de subjugar, tá? E controla aquela pessoa. Os 4 evangelhos e o livro de Atos, né, apresentam ocorrências de possessão demoníaca e também de anjos da parte do nosso Senhor aparecendo, esclarecendo e ajudando pessoas. Anjos, veja bem, estou falando de anjo, está entendendo, né? Pode causar fenômenos sobrenaturais? É claro que podem. A Bíblia narra em Jó, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia narra também no Novo Testamento, então passa a ser algo absoluto, quando está no Velho e no Novo. Narra em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 8, versículo 5, capítulo 15, versículo 1 e capítulo 16. As Escrituras mostram que os demônios sabem de coisas sobre as quais as pessoas não têm conhecimento. Não é o espírito de luz, não é o anjo que falou, não, são demônios. E por como que eles sabem? E você lê sobre isso em Atos 16, do 16 ao 18, e Lucas capítulo 4, versículo 41. Mas como que esses demônios sabem? Porque esses anjos malignos, esses espíritos, têm uma existência de muito mais tempo do que os seres humanos. Eles sabem naturalmente de coisas que as pessoas, que o ser humano não viveu. Nós temos uma experiência de vida limitada, não é? Limitada a quê? Ao nosso tempo de vida aqui na Terra. Esses seres, né, foram criados muito antes do ser humano. Então, obviamente, eles têm uma experiência muito maior que a nossa. Isso é fácil da gente entender. E como Satanás, a própria Bíblia diz, em João 8,44, 2 Tessalonicenses 2,9, que Satanás é o pai da mentira, é um enganador
e que ele se disfarça como um anjo de luz, aqueles que o seguem, sejam humanos ou não, praticam o mesmo engano que ele. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos do 13 ao 15. Os demônios que seguem Satanás são enganadores. Esses espíritos malignos são enganadores, assim como Satanás. E o que você, meu queridíssimo irmão, queridíssima irmã, precisa entender é que Satanás e seus demônios têm grande poder. Quando eu digo tem grande poder, eu estou comparando o poder de Satanás e seus demônios ao poder dos humanos. Não tem poder nenhum. Eles têm. Até mesmo, isso vale a pena a gente ler. Eu gosto muito desta passagem. Judas 1:9. Judas 1:9. Lá você vai ler que o arcanjo Miguel, mesmo tendo poder, a hora que ele precisou tratar com Satanás, ele confiou não no poder que ele tinha, mas no poder de Deus. O que você precisa entender é o seguinte: Satanás e os seus demônios têm poder? Têm. Mas o poder que eles têm não é nada comparado ao poder de Deus. Atos 19, 11, 12 e Marcos capítulo 5, versículos do 1 ao 20. E o que nos dá uma paz, o que nos dá um refresco muito grande, é saber que Deus é capaz de usar a má intenção de Satanás para realizar os seus bons propósitos nas nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então, por que Deus, Todo-Poderoso, nos ordena a não termos nada a ver com o ocultismo? Por quê? Deus nos ordena a não termos nada a ver com a adoração ao diabo ou o mundo espiritual. E isso que eu estou falando aqui, eu estou falando dos médiuns, das sessões espíritas, dos horóscopos, das cartas de tarô, da tal da canalização. Porque Deus considera tudo isso práticas de abominação. Aquela pessoa põe a mão e ela faz canalização de energia, ela equilibra a energia. Tem um lugar que eu vou aí, que eu monto, às vezes, né? Que tem uma moça que vai lá que faz esse negócio aí.
nem vem do meu lado. Porque eu já falei, no primeiro dia que ela apareceu lá, que todo mundo lá, né? Nossa, onde ela faz canalização, ela controla a energia, não sei o que. Eu falei, não acredito. Acabou. Deus não aceita, mas pastor, dá certo. Ora, pode dar certo, mas não é de Deus, eu não quero. Não, mas é que o cavalo do fulano lá estava com um problema na coluna, não sei o que, e ela não sei o que, e o cavalo, tudo bem. Nossa, você não quer? Eu faz 3 meses que eu não tenho mais enxaqueca depois que ela... bom, problema seu. Problema seu, eu não quero, eu não acredito, eu não vou. Acabou. Ou então, quando surge o papo, ele já fala, não, eu sei que você não acredita. Eu falo, não acredito mesmo. Acabou. Tem gente que corre atrás dessas coisas, eu não quero saber. As pessoas que se envolvem com isso, com essas coisas, estão convidando o desastre na vida delas. Inclusive hipnose, viu, Rosemary? Eu sou psicanalista, mas esta área de hipnose eu não mexo com isso. Atos 19, do 13 ao 16. Vou pular aqui um monte de coisa para você não dar tempo. A salvação, meu querido irmão, minha querida irmã, é através da fé no Evangelho de Cristo. A salvação vem através do Evangelho de Cristo, vem através de Cristo. Atos 19, 18. Atos 26, do 16 ao 18. Jesus advertiu contra um coração desprovido da presença do Espírito Santo. Quando um coração não tem o Espírito Santo de Deus, ele é um lugar vazio. E você lê a Bíblia em Lucas 11, 24 ao 26, você vê que lugar vazio é um lugar propício para a habitação de demônio. Mas então, é tudo mentira. Eu já falei para vocês e vou repetir. Você vê que subiu, inclusive, o percentual. 99% dos casos de possessão demoníaca que apareceram para mim, não tinha possessão nenhuma. Eu vou colocar 99% também dos casos de aparições fantasmagóricas. Não sei quem que falou, não sei quem que viu, é que nem disco voador. Não sei quem viu. É sempre alguém que viu. Você já observou? Ou é alguém que é amigo de alguém que conhece não sei quem que falou que viu. Quantas vezes, isso há anos atrás, né? Não é muito tempo, é 10, 12 anos talvez. Quantas vezes me chamaram, pastor, lá na minha casa de noite cai pedra no telhado, as pedras rolam, vêm para o chão. Vai lá orar, pastor. Eu falei, eu vou lá. Mas não vou orar nada, eu vou lá para ver esse negócio acontecer aí. Não aconteceu nada. Não acontece nada. Cadê as pedras, irmão?
Ô irmã, você falou que as pedras batiam, caíam no chão, aí eu não estou duvidando de você, mas cadê as pedras? Todo mundo sabe que eu gosto muito de cavalo. Quando eu digo que eu gosto de cavalo, é porque eu gosto de montar, né? Eu gosto de montar. Me arrumo um cavalo, eu vou montar. Entende? E em sítio, né? Diz que tem saci, porque diziam, né? Que dava nó no rabo do cavalo, não sei. Por que isso não acontece mais hoje? Lá onde me convidam para montar, lá eu sempre vou, eu nunca vi um cavalo ou solto no pasto ou em baia com esse tal de nó no rabo. Nunca vi. É sempre alguém que viu, falou, aí traz o cavalo com nó. Será que não foi a pessoa mesmo que deu o nó para mostrar algo sobrenatural que não existe? A maioria, presta atenção, para a gente encerrar aqui, que eu não vou esticar o tempo, que eu tenho que ir para o médico agora. A maioria das atividades chamadas de paranormal são atribuídas ao trabalho de charlatães. A maioria. Não é essa sensitiva aí? Tem programa na televisão, né? Tem programa no rádio. As pessoas acreditam. É tudo charlatanismo. Se você, presta atenção, meu irmão, minha irmã, a melhor maneira de você compreender isso é ver qualquer relato de assombração ou de fantasma. Primeiro, veja como uma obra de charlatanismo. Segundo, como uma possível obra demoníaca. Porque não é fantasma, não é alguém que morreu. Ah, eu vejo o fantasma do meu avô. Você vê nada. Você não vê. Me leva lá para ver. Olha, eu vou contar um negócio aqui que eu nunca contei. Há muitos anos atrás, eu era jovem, eu nasci no Taquaral. Nasci na rua Zarias de Melo, número 706. A casa está lá até hoje. E ali pertinho tinha, assim, na minha casa eu via, Açúcar Pérola. E eu era menino, devia ter 14, 15 anos. Eu conheci o filho de um dos diretores da Açúcar Pérola. E aquele papo de moleque, falavam que o tio deles, que havia fundado a Açúcar Pérola aqui em Campinas, aparecia de noite lá nos escritórios da Açúcar Pérola. Então fomos nós lá, né? Ver o tal do espírito. Ninguém viu nada. Era só molecada, foi uns 5, 6, acho. Era eu, Jair, nem lembro, mas eu e Jair, porque o Jair era a pessoa, né? Não vimos nada. Mas saímos de lá falando que tínhamos visto. Você entendeu como é que é o negócio? Então, meu querido irmão e querida irmã, Deus nos diz que é tolice consultar os mortos em favor dos vivos. Ao invés, ele diz, à lei e ao testemunho. Isaías 8, 19 e 20. A palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria. Os crentes em Jesus não devem se envolver com ocultismo,
ou no ocultismo. O mundo espiritual é claro que é real. É óbvio que é real. Mas nós, crentes, nós verdadeiros cristãos, não precisamos temer o mundo espiritual. É só você ler 1 João, capítulo 4, versículo 4. Então não entre nesse engano, nessa mentira de Satanás, e que muitos homens acabam entrando, né, para se promover, para dizerem que tem um poder, que vê, que sente, que fala. Tudo mentira. Charlatanismo purinho. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Deus eterno, maravilhoso, Senhor de tudo e de todas as coisas se curvam perante ao nosso Deus maravilhoso. Graças nós te damos por tudo isso que o Senhor falou conosco hoje, Senhor. Livra-nos, ó Deus querido, da mentira e dos mentirosos também. Sustenta-nos, ó Pai amado, na tua santa palavra, pura, santa, cristalina e verdadeira. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.